Fala, minha gente. Bom, agora nesse vídeo vamos configurar a parte de computação, né, do Databricks. Então, o vídeo passado a gente instanciou, beleza. Agora a gente vai fazer a configuraçãozinha dele. Bom, basicamente aqui é o seguinte, né? Que nem eu mostrei da última vez, eu tenho aqui esse notebookzinho. Então, eu vou mudar aqui o nome dele de teste, notebook. E que nem eu mostrei pra vocês, ele não tem nenhum cluster ligado a ele, eu não consigo fazer nada nele que ele não me deixa, né? Ele vai me falar assim, cara, você tem que colocar isso num cluster para dar certo. Beleza. Vamos fazer isso então. Até antes de fazer isso, só pra mostrar para vocês, eu tinha comentado sobre o Databricks Standard Premium, né? Da parte de engenharia, a parte do ciência. Então, é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Ele tem essa parte, ele tem a parte de ciência também, que ele entra em outras brincadeirinhas, como features, modelos, etc. Que o meu não está indo aqui, ó. Experimentos, Feature Store, né? E os modelos. Enfim, é um, é um mundo super legal aí para entrar. E aí, se a gente tivesse entrado no Premium, ele ia ter mais uma caixinha dessa aqui falando do SQL, justamente nessa parte de Dash, etc. Beleza? Bom, bora lá. Bora montar a computação para a gente fazer acontecer. Eu vou montar uma computaçãozinha aqui genérica. Eu vou partir da visão mais simplista que tem. Depois eu vou mostrar para vocês uma computaçãozinha muito legal que vai ajudar pra caramba vocês. Então, beleza. A visão mais simplista, a gente entra aqui, criar um cluster. Deixa eu já colocar ele aqui. Então, a gente vai criar um cluster standard, standard cluster. Beleza? Vamos lá. Cluster modo. Existem três tipos de modo aqui no Databricks. Primeiro modo, single node. O que é isso? Cluster, né? Acho que primeiro ponto. Normalmente um cluster ele é trabalhado para ter um, um driver e um worker. O driver, então vou colocar aqui no modo standard, que é o modo padrão. Vocês podem perceber que ele tem um driver aqui embaixo e ele tem um worker aqui em cima. Nesse caso, ele tem um driver e ele tem dois workers até 8 workers. Eita, o que está acontecendo aqui? Se a gente olhar o total desse cluster, a gente está falando que esse cluster aqui ele pode ter até 112 GB de memória e até 32 cores. Se você ver aqui, ó, aqui em cima ele está dando essa visão. E ele está falando que ele tem um driver de 14 GB. O driver, ele é a cabeça, ele é o cérebro. Então, quando você pega um processo em Spark, o Spark ele normalmente vai paralelizar o seu job entre os workers. Então, essa é a brincadeira do Spark. Então, um cluster ele já é pré-dimensionado para que o Spark aconteça com fluidez em cima dele. Então, tá. Eu tenho um driver, eu tenho vários workers, vou rodar um código em Spark. Esse código ele vai pegar meu processo e ele vai quebrar em vários desses workerzinhos. É essa a graça do Spark. E é essa a graça de um cluster. Então esses dois dão um match absurdo, porque essa é a graça dos dois, né? Quando você tem vários workers, você quer usar todos os seus workers. E aí quando você está trabalhando com código Spark, você quer usar, né? Você quer que o seu código ele quebre, ele se paralelize da melhor forma possível. Então, quando você trabalha num cluster, no modo standard, é exatamente isso que você está fazendo. Então, normalmente você vai trabalhar com driver e você vai trabalhar com vários workers. Puta, Igor, entendi, legal pra caramba, mas qual é o ideal? É ter uma porrada de workers ou poucos workers? Aí depende do seu processo, depende da sua carga, depende dos seus jobs, depende de muita coisa. Eu acho que tem projetos que eu já trampei, que eu cheguei e era assim, meu, ninguém trabalhava com Spark, todo mundo trabalhava com Pandas. Então, não faz sentido nenhum você subir um cluster numa composição de driver e worker, sendo que você não está usando essa composição, porque o Pandas ele vai trabalhar num nó único. Toda a memória que ele for trabalhar, ele não vai quebrar isso, ele não vai paralelizar isso. Não, ele vai usar somente o driver. E aí, por isso que o próprio Databricks ele tem a opção de você trabalhar no single node, que é exatamente isso. Você, na verdade, é um single node. É igual ao meu computador. Meu computador é um single node. Eu tenho aqui 16 RAM travado nisso e é isso. Se eu for fazer um pdread CSV, e ele vai usar somente isso. Se eu tivesse vários PCzinhos aqui, 16 RAM, uns 10 PCs iguais ao meu, 16 RAM, todos conectados no mesmo cara, o que aconteceu? Eu ia jogar um job, esse job ia bater num deles, que é o driver, que é a mente, e aí essa mente vai quebrar esse job em todos os meus workers. E aí seria dessa forma. Mas eu não tenho.
Às vezes eu quero trabalhar em pandas, eu não preciso dessa estrutura. E aí então eu trabalho no single node. Aliás, isso é um ponto muito interessante, muito importante, o próprio uso do Spark, né? Quando a gente trabalha com o uso do Spark, a gente está trabalhando com uma pegada de Big Data. A gente está trabalhando com uma pegada de processos de uma volumetria muito mais bem consistente, muito mais parruda, muito mais intensa. E é isso. Acho que é, a arquitetura de forma geral, Lakehouse, aqui que a gente está usando para o Databricks, ela está avaliando todo esse cenário. Né? E o Databricks é uma ferramenta absurda que avalia muito bem o cenário de alta volumetria de dados e computação. E é muito legal, principalmente também a parte também da personalização dele. Como vocês estão vendo, eu posso fazer o single node, eu posso trabalhar na parte standard, eu posso trabalhar com o high concurrency. O high concurrency, eu particularmente não acho que ele faça muito sentido, mas ele é bom. Idealmente, assim, o case de uso dele é que você tenha vários usuários acessando esse cluster e cada sessão ela vai ser muito bem individualizada. Então você tem uma sessão do usuário Igor, uma sessão do usuário Maria e uma sessão do usuário João. Cada sessão é muito bem individualizada. Quando você trabalha no modo standard, essas sessões elas podem se bater entre elas. Mas ao mesmo tempo você perde alguma. Cara, eu, na minha humilde opinião, ele não funciona muito bem a partir do High Concurrence, mesmo com ele dizendo que funciona bem. E eu acho que perde muita performance, eu acho que perde muito processamento, eu acho que ele se perde várias vezes. Eu particularmente prefiro usar o Standard. Eu acho que é o modo mais que faz mais sentido dele nos meus cases de uso. Tá bom. Vamos trabalhar agora, vamos falar um pouquinho de runtime. Runtime, basicamente, né, quando a gente tem um Databricks, quando a gente sobe uma VM, a gente está subindo um cluster, um conjunto de VMs. O runtime nada mais é do que a configuração por trás dessas VMs. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, que o runtime 10.4 LTS, ou então 11.1, que seja qualquer um, ele está falando que ele já vem, né, pré-configurado com escala 2.12 e um Spark 3.3. Ponto. É isso. Eu acho que por trás também tem o próprio runtime do Databricks com algumas configurações, com vários pips já pré-instalados, com várias visões. É como tipo um Google Colab. Quando você abre o Google Colab, ele não é um Linux ali, né? Não é uma VM Linux. Não, ele já tem vários pips já pré-instalados, várias configurações já pré-feitas, que é só você entrar lá e rodar um import pandas SPD e deu tudo certo. É exatamente muito parecido com o que acontece por aqui, beleza? Claramente aí aqui também está a parte do ML. O ML é justamente aquele cara que vai permitir você trabalhar com o GPU, né? É, e aí, evidentemente, você vai trabalhar com as versões que fazem sentido. A parte do LTS é uma outra questão, não vou entrar nesse mérito nesse momento, acho que só vai acabar confundindo, mas é um item interessante, que ajuda no sentido um pouco de grants, etc. Beleza. Photon Acceleration, ele a priori é uma solução do Databricks para acelerar consultas, etc. Já testei, nunca vi grande diferença, ok. Enable Auto Scaling. Então, basicamente, você tem, quando você quiser fazer o Enable, você percebe que, tá vendo? Ele faz do 2 a 8, quando eu tiro, ele fica só 8, né? O Enable Auto Scaling, então eu tô falando que eu quero um mínimo de workers, eu posso deixar um worker, então assim, puta, liguei o meu cluster. Ele vai ligar na configuração de um worker e um driver. Coloquei jobs para rodar nele, os jobs são parrudos, a coisa é violenta, e ele está precisando de. Ele está entendendo, o driver entende que ele precisa de mais workers. Então o driver entende, ele vai sentir toda a capacidade do cluster, vai fazer esse entendimento num padrão. Você pode mudar todas as configurações, mas por padrão já é bem interessante. E aí, por padrão, então ele vai começar a aumentar o número de workers no sentido que ele vai entendendo a necessidade até um máximo de 8. Então, é isso. Lembrando que aqui, ó, tá vendo o DBU por hora, ele já está me falando o custo. Então, ele tá falando assim, olha só, se for no mínimo, que é no caso um worker, com esse driver, eu vou te cobrar 1.5 DBUs por hora. Se for no máximo, eu vou te cobrar 6.75 nessa configuração que você está me pedindo aqui. Pontos de atenção, nesse sentido de Enable Scaling. Se você trabalhar exatamente dessa forma aqui que eu estou te mostrando, em que você vai escolher o worker, o driver, etc., você vai acabar vendo que quando ele precisa aumentar, ele tem uns gargalos, ele demora. Então, normalmente, né, você tem que entender que esse worker ele tem é uma VM dentro da Azure e o driver também. Então, quando ele precisa aumentar, ele faz uma solicitação para a Azure. Fala assim, vê uma VM aí, irmão. A VM vem, mas vem num processo.
É uma caminhada, e isso pode acabar prejudicando, principalmente se o seu cluster está sendo usado por mais processos. Então você tem esse processo, sei lá, tem um outro cara usando, tem uma outra pessoa usando, tem outros processos usando. Aí isso vai impactar bastante, porque tudo meio que vai ficar em hold, ele tem algumas problemáticas bem chatas, usando nessa configuração. É, até mesmo para ligar o cluster dessa forma que a gente está criando aqui, né, nesse esqueminha aqui, eu escolhendo por aqui, ele demora um pouquinho para ligar, em torno de 5 minutos, 7 minutos, depende um pouco aí do processo. A forma de você deixar isso acelerado, deixar esses jumps um pouco melhor e deixar essa coisa um pouco melhor é você trabalhar com pool. E aí eu vou estar criando a pool, que é justamente a brincadeira que eu acho que faz bastante sentido. Spot instâncias. Vocês têm que imaginar que a Azure ela tem uma série de VMs que ela pode disponibilizar. Você imagina que nem todas o poder computacional da Azure, né, é utilizado. Então, tem instâncias que estão ali de leve, estão de sobra, estão de boa. Quando você fala, mano, eu quero instâncias de spot, você está falando assim pro Databricks, mano, eu quero que você pegue essas instâncias de boa. Eu quero que você vá lá, eu não quero que você vire e pegue uma instância só pra mim. Eu quero que você pegue uma de boa lá. Ah, eu não entendi, Igor. Tá bom. Qual o problema disso? O problema é que se chegar você está ali usando sua computação spot. Chega uma empresa, sei lá, NASA, e vai usar alguma computação mais pesada lá, e a Azure entende que ela precisa disponibilizar a computação que ela te deu na sua região para a NASA, ela vai tirar assim, forte abraço, porque essa é a premissa do spot. Ela está te dando algo que está sobrando, mas ela pode tirar na mesma hora se ela entender que não está mais sobrando. Então, é uma computação em que você vai ganhar um custo aí em torno de 80 a 90% de desconto. É bizarro o desconto do spot, vale muito a pena. A disponibilidade é muito alta, posso falar para vocês de verdade. Assim, a maior parte dos meus projetos eu trabalho com spot, zero estresse, disponibilidade é muito alta, porém pode sim acontecer, às vezes está rodando e quebra no meio. Então você sempre tem que tomar cuidado quando você vai trabalhar com essa configuração. Pô, o seu job pode quebrar no meio, idealmente você tem que construir ele num formato que ele possa. Não pode de jeito nenhum. Então você não vai conseguir usar o spot. Ou então, putz, é um processo que ele não pode jamais dar erro. Não, ele jamais ele pode ter um problema. Ele tem que fluir perfeitamente. Então você não pode usar o spot. Por quê? Pode sim ter problema. É, eu, então, como eu comentei, normalmente uso o spot. Normalmente eu não deixo o auto-scaling ligado. Eu gosto de trabalhar um pouco. Assim, normalmente eu não gosto de trabalhar com ele ligado sem usar pool. Se eu usar o pool, eu acho muito importante, eu acho legal, acho que dá para deixar. E eu gosto de trabalhar numa configuração não muito grande, de 1 a 3. Esse driver de 14 não acho tão ruim. Normalmente, o que eu gosto de trabalhar aqui na configuração é trabalhar com mais memória, não, trabalhar com mais com a parte mais de memória no driver e trabalhar com a parte mais de processamento, computação ou de otimização de computação dentro do worker, tá? Então, a gente. Aí depende. Eu gosto muito das DSV3. Aí vocês vão sentindo. Cada computação tem uma questão, tá problemática, tem um objetivo. Eu gosto muito das FS também. Mas é que tudo depende muito do que você quer, do que você busca. As Z também são muito legais. Depende muito. É aí que tá. Aqui entra uma complexidade absurda, que é tipo curso só para isso. Então, eu vou estar puxando aqui uma configuração assim, mais básica, mas que é super assim, pode copiar que você não vai ter muito estresse não. Deixa eu pegar meu driverzinho aqui que eu acho que vai fazer sentido. Vou pegar uma DS aqui, acho que DS é muito boas. De 16 RAM, 14 e 4 cores, só que é uma máquina grande. É, assim, ok, bom. Poderia até deixar a própria DSV3, a DS3V2, que é essa General Purpose também, não tem muito estresse. No caso aqui acho que vai ser até mais barato. Deixa eu até pegar uma, deixa eu ver se vai sair mais. Vamos manter a DS3V2, vai ser um preço mais legal do que a que eu puxei. Eu peguei a DS4, a D4SV3. Vamos manter a D4SV3, é uma máquina boa, para vocês também poderem copiar de boa. E aí aqui, vamos ver se a gente pega uma E, não. Storage não quero, de computação. Vamos pegar uma computaçãozinha aqui. Aí aqui eu gosto de pegar essas F4SV2.
As F4S, tá de boa. Essas F aqui são showzinha. Cadê a V2? Aqui, ó, F4S V2. Qual é a diferença da F4S para S4S V2? Gente, aí, de verdade, outro curso a gente entra no detalhe de cada uma dessas, de cada uma dessas famílias. Tem uma complexidade muito, mas é muito legal. Particularmente, eu gosto bastante. E aí, esse é o formato que normalmente eu crio, né? Criaria o cluster. Ponto super importante. Não vou criar dessa forma, porque. Ah, outro ponto importante. Terminate after. Gosto de trabalhar com terminate after 10 minutos, tá? Eu, assim, meu. É tipo. Tempo aqui é dinheiro. Então, puta, rodou, parou de rodar. Eu não quero, cara, que ele fique 2 horas computando custos sem ficar fazendo nada. Então, rodou, no máximo 10 minutos. Eu quero que mate. Que nem eu comentei, problemas dessa configuração é a demora. Então, trabalhando dessa forma, ela demora. Principalmente usando Spot, demora bem mais, às vezes demora mais. A parte do Enabled Scaling demora mais. E junto com essa configuração de não usar pool, ele demora bastante, tá? Então, o que, que eu gosto de fazer? Eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou criar esse carinha aqui, só para já ter. E não vou deixar ele nem ligar. Porque o que eu gosto de fazer é entrar aqui em pools e criar pool. Então, eu crio uma pool de driver, basicamente. Então, eu posso colocar quantas máximo de computações de VMs que ela pode ser criada. Então, máximo que eu quero que crie duas. Eu digo assim, puta, usou, eu quero que mate depois, 1 minuto depois. Então, não tem essa coisa de, ficar lá de leve. Não, mano, usou, mata. E a instância é exatamente aquela instância que a gente tinha pego. Que é a DS3V2. Não lembro mais onde ela estava, acho que ela estava por aqui. Acho que não. Storage, GPU, memória, general. Oh Deus, cadê as DS3V2? Vai ser essa aqui mesmo. Que é aquela lá do General Purpose, pode ser ela mesmo. Aí eu posso já deixar o preloaded aqui, já vamos deixar aqui o preloaded. Aí aqui ó, o spot, já deixa o setado no spot. E aí eu falo assim, mano, então esse é meu driver e acabou. Beleza? Vou criar essa poolzinha. E aí, eu vou criar outra poolzinha que é a minha pool do worker. Claramente, gente, normalmente quando você vai fazer um projetinho, você não vai criar só um driver e um worker, você vai trabalhar vários drivers, vários workers, várias possibilidades, porque isso aqui não tem regra, tá? Isso aqui não é uma receita mágica, não. Tipo, puta, essa aqui acabou, não. Vocês vão ver que tá muito longe de ser uma receita mágica, ninguém tem essa receita. Se alguém falar que tem, meu amigo, só pra gente trocar uma ideia aí, porque, vou te falar. Meu Deus, cadê, mano? Cadê minha parte de computação? Não, quero computação. Aqui, minhas Fs. Vou pegar essa pequenininha aqui com a 4SV2, a minha parte worker, máxima também vou colocar duas aqui. Eu não quero mais que duas. Preludes, eu acho que era. Ixi, eu não lembro, acho que era 11.1, né? E eu quero tudo spot. Beleza. Deixa eu ver se tá tudo certo. 11.1. 11.1 também. Deixa eu ver. Também 11.1. Beleza, é isso aí. Então, vem aqui no meu cluster. Deixa eu só agitar ele e colocar então meu worker, meu driver. Então, pool, worker e driver. Acabou. Agora sim. Agora meu cluster tá bem configuradinho. Ele pode estar trabalhando de 1 a 3. Ele está no spot já. Então meu driver está no spot, meu worker está no spot. Ele termina depois de 10 minutos. Está dentro do runtime atualizado, tudo certinho. A DBU por hora acho que está super ok, né, de 1,5 a 3 acho que é um preço muito bom. A configuração dele é uma configuração bem padrão, de um formato bem positivo, vocês podem copiar, não tem muito estresse, caso vocês precisem. E aí aqui, gente, eu inicializo minha computação. Então eu estou falando assim para Azure, bom, Azure, então tá bom, já fiz minha configuração aqui, por gentileza, eu quero que você vá atrás da minha computação, eu quero que você vá atrás disso. Pontos importantes. Se você tá vendo esse carinha aqui, ó, tá fixo e não tá fixo. Se você não fixar e você não usar esse cluster por um X tempo, ele vai ser dropado, né? Ele vai ser deletado aí da sua conta aqui do Databricks, ele vai morrer. Não lembro quanto tempo, mas ele morre. Outra coisa, aqui essa parte de aba de notebooks são todos os notebooks. Então você viu que aquele teste eu teria que relacionar nesse carinha, num cluster. Quando eu clico aí, ele vai me dizer
todos os notebooks que eu tenho acesso, que estão linkados. Libraries eu posso instalar aqui direto uma library, então, por exemplo, Pandas, e ele, toda vez que ligar meu cluster, ele já liga com a library. Então, puta, já está pronto. Então, isso é um puta item importante pra caramba. Event log, ó, ele já me deu, né? Ele tentou subir e ele falou, cara, não deixou. E ele já me trouxe aqui um motivo que eu já vou explicar pra vocês o que que é isso. Mas beleza. Spark UI. Eu comentei com vocês, aqui ele é próprio para trabalhar com Spark. Então, quando vocês trabalharem com Spark lá dentro, já tem toda uma interface de Spark aqui que vai estar mostrando otimização, processamento, onde está pesando, onde não está, o que está rolando, como ele está quebrando os jobs, como ele está deixando de quebrar. Assim, uma infinidade de visões. Driver logs, ele tem uma parte aqui de driver do próprio cluster, então o que está acontecendo com ele é como se fosse um output de um comando dele. E as métricas, ele tem toda a computação das VMs, ele está te dizendo quanto de memória você está usando, quanto de CPU você está usando, e etc, etc, etc. Vou pausar rapidinho aqui o vídeo e já volto. Estou de volta. Bom, então passa um pouco da visão de forma geral, né? O cluster eu dei um tapinha nele depois, até antes de voltar, né? Então eu diminuí, né? Eu tirei o Enable Autoscaling, deixei só um worker, mas caso vocês queiram trabalhar com a parte de autoscaling e com de 1 a 3 workers, eu acho que é um padrãozinho super legal, tá? Deixei assim para a gente não ter problema de nenhum problema de cota. O que que é problema de cota? Só para vocês entenderem rapidamente. Problema de cota é quando vocês veem aqui, ontem eu fiz uns testes, né? Pô, quando sobe, deu problema. Fiz uns testes, quando ele subiu deu problema, já tava cansado, falei, nossa, mas depois eu vejo isso. E aí, basicamente, o que acontece é que nós temos poucos cores, né, de cota para low priority. Então, o que que é esse low priority? É baixa prioridade. Porque o que que é o baixa prioridade? É o spot. Então, ele tá por padrão, ele não vem com uma cota alta. Como assim, Igor, cota? Você não pode subir quantas vezes você quiser. Não é porque você está com seu cartão de crédito ali vinculado que eu posso entrar e subir 1 milhão de VMs. Não, justamente porque eles têm cotas, né? E aí ele vai te forçar a você fazer um passo a mais, que é justamente vir na Azure, então eu estou no meu portal.azure.com, eu entro na minha assinatura, tá vendo? Assinaturas, então eu pesquiso por assinatura, e aí na minha assinatura só vai ter uma, né? Que é pago pelo uso. No meu caso, entro na minha assinatura pago pelo uso, e aí eu vou lá em, aqui ó, uso mais cotas. Dentro de uso mais cotas, é exatamente o local onde vocês vão encontrar o Lao Priority Cotas, Core. Deixa eu encontrar aqui para vocês. Ah, prioridade, Core, bora ver o que vai aparecer. Ó, ué, PU, cadê? Aqui, ó. Então ele chama lá de Law Priority Cotas Core, deixa eu até ver exatamente bonitinho. Vai ficar falando igual doida. Law Priority Cores Cota. E aí ele tá falando que eu tinha que aumentar isso. E aí exatamente aqui. Na verdade, ele está querendo dizer o total regional de VCPUs Spot. O padrão é 5, se não me engano. Eu mudei para 20. Putz, Igor, como que muda? Porque provavelmente você vai dar problema aqui. Sem problema. Você clica no total regional de VCPUs Spot. Se o seu tiver em inglês, vai estar com esse nome aqui, que vai aparecer. Low Priority Course Cota. Na real, não vai ter o cota, vai ter só dessa forma. Se atentem a pegar o SX2, tá? Porque é a região que eu tenho aqui recurso. Ele já está mostrando o SX2 somente. Mas caso você tenha mais recursos em outras regiões, ele vai estar mostrando em outras regiões também. Então se atenta na região que você está usando. Às vezes você está aumentando a cota, mas não é para a região que você precisa aumentar, certo? Então você vai clicar nesse cara, que é onde exatamente você quer aumentar a cota. Tá vendo aqui em cima ele já tem um Request Quota Increase. E você entra New Limit. Assim que você faz isso, vou mover meu rosto para a esquerda, tá? Eu tenho 20, né? Eu posso mudar para 30. Vou mudar para 25. E aí eu clico em enviar. Assim que eu realizo o enviar, ele inicia uma espécie de verificação, né? Uma validação, para ver se eles vão dar esse ok. Demora uns 20 segundos, 30 segundos, tá, gente? Ele está aqui falando que eles estão revisando.
E isso é até um ponto importante, né? Vocês viram que lá a gente usou um tipo de VM específica, né? E aí, ó, bom, aqui já deu aprovado, etc. Imagine que vocês queiram usar algum outro tipo específico. Isso pode acontecer também, né? Às vezes vocês querem usar, vocês não vão conseguir. Às vezes vocês querem usar um número maior de workers lá para ter mais VMs, vocês também podem não conseguir, não por conta da CPU, mas por conta do tipo da família, né? A família de VMs vocês não têm, né? Olha só, essa aqui 00 é a família NCSV2. Então tem várias assim que vocês não vão ter mesmo. E aí é importante que vocês entrem aqui e já saibam que é um problema de cota, um problema muito simples de resolver, como vocês viram rapidinho já está resolvido, beleza? Feito isso, a gente pode voltar aqui no nosso cluster, né? A cota tá direitinha, a gente já sabe que tá tudo certo e eu vou clicar em Start. A gente espera um pouquinho. Como a gente está trabalhando com pool, deixa eu voltar meu rosto aqui para o local correto. Como a gente está trabalhando com duas pools, ele normalmente é um pouco mais rápido para puxar as VMs, né? Mas de uma forma geral, normalmente é um pouco mais rápido. Mas eu vou pausar aqui o vídeo só para a gente não ficar aguardando e beleza. Aí deu tudo certo, né? O problema de cota já está resolvido, tá tudo certo. Acho que passei já uma visão geral de todos os pontos, como a gente consegue fazer uma configuraçãozinha legal de um cluster, né? Bom, é isso, gente. É isso, não tem muito segredo, né? Tá tudo. A visão é basicamente essa. Próximo vídeo a gente vai falar sobre conectividade, né? Desse Databricks. Porque de nada adianta se ele não conectar no Lake, né? A estrutura Lake House ela vai funcionar com essa conexão. Então já temos, né, o nosso Databricks instanciado, já temos um cluster configurado, né, funcionando e ativo. E aí agora a gente vai olhar lá no próximo vídeo para a gente fazer a conexão do Data Lake e do Databricks, beleza? Valeu, falou!